E começamos agora mais um episódio do The House Talks. The House. Hoje com o William de Oliveira, esse artista jovem que tá fazendo um sucesso incrível, um sucesso absurdo. E ele é merecedor, que é um grande talento. Pô, que prazer receber você aí, William. Cara, obrigado pelo convite, viu? Obrigado aí, todo mundo que tá assistindo, é nóis. Mano, tô muito feliz de tudo que eu tô vivendo, a fase da minha vida, poder vir de onde eu vim e tá fazendo o que eu tô fazendo, pra mim é motivo de muito... É muito gratificante pra mim, na verdade. E usando da sua arte, né, cara? Eu fiz um show recente lá no Teatro Manauara, e aí o vídeo de apresentação do show, eu falo sobre isso, né? Eu falo que eu vim de um lugar onde viver de arte não era uma opção, mas eu fiz ser uma. É muito legal isso. Nós vamos conversar sobre muita coisa hoje. Quero agradecer também o nosso parceiro aqui, do Fênix. Do Fênix, sempre comparecendo, sempre presente aqui no The House Talks. E agradecer a audiência também. Pô, a The House Talks tá indo super bem. 2 meses de podcast e os números subindo sem parar. Pessoal, realmente, muito obrigado. E já que estamos nos agradecimentos, já vamos agradecer também o nosso parceiro, que é a Cell Shop. Cell Shop. Então, pô, você que vai passear em Foz do Iguaçu e der um pulinho no Paraguai. Comprar um negocinho, fazer uma sacolinha. Alguma coisa no Paraguai. A Cell Shop, nosso parceiro, uma loja de departamentos super bacana, e onde você encontra tudo que você quer lá. E tudo que você precisa. Eletrônicos, bebidas, calçados, enfim. Basicamente uma lâmpada do gênio. É isso aí. Você não esfrega ninguém lá, tá bom? Obrigado, Cell Shop, obrigado por estar nessa jornada com a gente aí. William, pô, que legal receber você aqui, cara. E eu queria começar falando justamente disso. Bom, primeiro, como é que você começou? Cara, você é um cara jovem. Como é que você começou no stand-up? Como é que foi essa tua jornada? O que você fazia antes? Como é que você começou? E qual era a realidade? Você é de Manaus. Qual é a realidade lá em Manaus de fazer humor em Manaus, né? E aí, dali pro Brasil inteiro. Cara, na verdade, eu sou do interior do Amazonas. Eu sou de Maranhão, uma cidadezinha, acho que vai aproximadamente 14, 15 mil habitantes no interior do Amazonas, que fica 3 dias de distância de Manaus. E eu falando como é que é em Manaus. Manaus é longe. Manaus é... Como é que chama a cidade? Maranhão. Maranhão. A gente fica 3 dias, pega 3 dias de barco, o transporte fluvial mais comum lá, né? Uhum. E aí, uma pessoa muito, muito comum de sair do interior pra ir pra capital pra fazer faculdade, terminar o ensino médio. Aí eu terminei o ensino médio, aí logo depois eu ingressei na faculdade de biomedicina. Já em Manaus. Já em Manaus. E aí eu tinha muito, muito presente na minha vida a comédia, né? Eu era uma pessoa muito... de fazer a galera dar risada, de ser o engraçadinho da turma. Eu era da igreja na época, eu era da igreja, eu imitava os pastores, eu conseguia... tinha um negocinho assim, tinha uma... Desde sempre. Desde sempre. E aí eu sempre gostei, cara. Aos poucos eu fui descobrindo a comédia também. Eu não sabia o que era, mas eu via na TV. Logo quando eu tive TV a cabo, aí aparecia de vez em quando no Comedy Central. Aí uns caras falando, eu falava, é legal esse negócio, os caras falando sozinho e a galera rindo. Esquizofrenia, né? Os caras falando sozinho. Os caras falando sozinho, a galera rindo. Eu falei, é legal esse negócio aí. E eu sempre teve presente na minha vida também a comédia. Eu sempre fui de acompanhar desde show do Tom, criança ainda. Programas humorísticos que passavam na época que os pais geralmente não deixavam a criança assistir, mas como eu passava a maior parte do tempo sozinho, era só eu ali assistindo e falava, os caras falando absurdo aí. eu criança ainda, então sempre teve muito presente na minha vida. Mas pra eu iniciar mesmo na comédia stand-up, eu tava já fazia coisa na internet, postava coisa na internet já. Na época, auge dos memes no Facebook, era muita gente que gostava de compartilhar meme. Eu gostava de criar meus próprios memes, as próprias frases. E aí era muito mais gratificante pra mim quando eu colocava uma frase ali que eu criava e a galera dava risada. Já tinha um negocinho de... Porra, também extraiu o riso, só que no digital, né? É muito massa isso. E aí eu comecei fazendo piadinha de internet. Desculpa, mas isso foi em que ano? 2019. 2019. Eu já tava na faculdade. Pouco antes da pandemia. Pouco antes da pandemia. Eu já tava na faculdade, já. Aí eu fui assaltado. E aí eu fiquei sem celular, só tinha o meu notebook. Eu falei, cara, vou criar uma página aqui no Facebook, vou começar a postar memes. E era sobre a minha cidade e tudo mais. E aí
foi fluindo, eu fui gostando daquilo, não via como trabalho, as pessoas falavam pra mim assim, cara, tu é muito engraçado, por que tu não faz comédia, por que tu não vira youtuber, que na época a galera do youtuber tava em alta, eu falei, rapaz, onde diabo que eu vou chegar pros meus pais do interior, chegar assim, pessoal, eu vou abandonar a faculdade porque eu vou ser youtuber, é uma tapa que eu vou pegar do meu pai. Notebook. Meu pai pega, tá aqui o notebook que eu comprei pra te estudar na tua cabeça, eu falei, não tem condição, então eu não via como um meio de trabalho. Era clandestino, assim, a criação. Não via como meio de trabalho. Eu nem sabia que existia comédia stand-up em Manaus. E aí, na época, teve um mano que estourou e tava em ascensão lá, que era o Leandro Leite. Ele já até fechou aqui em Curitiba também e tudo mais. E aí, através do Leandro, eu descobri que tinha comédia stand-up em Manaus. Aí eu falei, caraca, eu gostava muito, acompanhava a galera da comédia. E aí eu mandei mensagem pra ele, falando que eu queria fazer também. Aí ele me respondeu, falando que era pra eu ir e tudo. E aí não demorou muito nesse período de eu mandar mensagem pra ele e eu iniciar. Ali, finalzinho de 2020, teve um workshop, Zonas do Riso, lá em Manaus, que o Diogo, inclusive, estava presente, o Diogo Portugal, o Nani People, Paulinho Serra. E tinha mais um que eu não lembro. E aí eu trabalhava na época, eu tava entre a faculdade e o trabalho nessa... E, cara, desde assim, do primeiro momento que eu decidi que eu ia fazer comédia, eu já tava na minha cabeça, cara, vou largar tudo. Vou largar tudo. isso que eu quero fazer. Eu acho que todo comediante... Todo comediante que ele vai começar na carreira dele, ele qualquer motivo pra largar o trabalho dele, lá. Nem estourou, né? Mas nem estourou. Mas você sentiu que era o momento? Sentiu que você tinha talento pra desde isso? O primeiro momento. Desde o primeiro momento. Tanto que... Quando eu tava no trabalho, eu dividia a faculdade de trabalho, eu saí mais cedo do trabalho, eu pedi pra sair mais cedo do trabalho, porque eu tinha que ir pro Zonas do Riso. Aí eu expliquei, falei pro meu chefe que era meu sonho e tudo mais. E aí, como eu já era na empresa também de estar fazendo piadinha, ele falou, cara, vai lá, vai correr atrás do teu sonho, ver que é melhor pra ti. E aí eu fui. Só que no caminho de ir, eu falei, quer saber? Eu acho que eu já vou pedir logo minha demissão. Eu quero ir, mas eu quero ir mais. Aí eu passei no RH, já falei pra ela, agradeci o pessoal da empresa e tudo mais. Falei assim, eu tô indo atrás do meu sonho, eu vou sair mais cedo aqui e tudo mais. Aí cheguei lá, não deixaram eu entrar. Porque eu tinha faltado o primeiro dia. E aí no segundo dia, não podia ir mais, porque o produtor falou que eu tinha tirado a vaga de alguém. Do workshop. Do workshop. E aí eu fiquei lá fora desesperado. Falei, cara... E agora? E agora, mano? Larguei meu emprego. Um pouco precoce, garoto. E aí o Paulinho Serra sai, assim, do nada da sala. Tinha dado um intervalo lá. Aí o Paulinho Serra saiu, eu meio que falei, caralho. Eu travei, assim, não sabia muito o que fazer. E aí ele conversando com a galera, resenhando. E aí, quando foi pra todo mundo entrar de novo, eu tava meio que ali no bolo da galera, e falou assim, bora entrar. Aí o produtor meio que não me barrou. O Paulinho mandou ele entrar, ele entrou. Sim. E aí, todo mundo... Foi a primeira vez que eu tive o primeiro contato com a cena de comédia em Manaus. Eu nem sabia que tinha tudo isso de comediante lá em Manaus. Mesmo? Tinha uma galera, assim. Que legal. Quase tudo desistiu, mas tinha uma galera. Tinha uma galera. Eu tive contato a primeira vez com eles. É igual no começo da vida, né? Começa com um monte de esperma. Vai ficando só um. Vai ficando só um. E aí, mano, o que me ajudou nessa apresentação é que quando eu realmente iniciei na comédia... Não podia abrir, não tinha show, pandemia. Lá em Manaus estava tendo, acho que a segunda onda, que foi a mais pesada que teve lá em Manaus. Então não podia abrir. O que eu fazia? Eu ia pro comedy, junto com outros 2 comediantes, e a gente ficava escrevendo, eram meus primeiros minutos ali, e testando um pro outro. Nossa, horrível, constrangedor pra caramba. É como se nós 3 aqui, Sim. E aí sobe aí eu fazendo pros 2 e contava piada e... Mano, eu acho que dá. Aí tá bom. E aí, esses 3 meses da pandemia lá, que ficou fechado tudo, no início do ano de 2021, serviu pra eu lapidar os meus 3 minutinhos que eu tinha. Irado, mano. Aí, então, a primeira vez que eu realmente subi no palco pra me apresentar, já era pra comediante no workshop. Aí tava lá o Paulinho e a galera, todo mundo subiu. E aí eu fui falar com o produtor e falou assim, tu não vai subir, cara. Tu faltou o primeiro dia... Tu nem sabe, talvez, como fazer, vai ser constrangedor pra ti. E aí eu falei, mano, ou eu minto pra ele aqui, ou eu vou perder minha oportunidade. Eu quase chorando, falei assim, mano, eu vim do interior só pra isso aqui, pô. Eu vim de barco só pra esse negócio desse aqui. Aí ele ficou um pouquinho comovido, e ele falou, tá bom, vou te dar 2 minutos. Aí eu cheguei, subi, fiz 2 minutos lá, mano, arregacei, a galera ficou assim, mano, da onde tu é? Da onde tu veio?
pra estar fazendo... Porque ninguém conhecia. E aí eu aproveitei pra mentir. Eu falei, rapaz, eu faço há muito tempo no interior. Aproveitei pra mentir pra galera. Já tinha tudo, né? Já cresceu, Era né? a primeira apresentação. Eu falei, rapaz, eu penso no cara fazer show no interior, sou eu. E aí eu já tive contato com a galera. E aí pouco tempo depois, eu ganhei um concurso de stand-up que teve lá em Manaus. Existe uma cena boa, então, em Manaus? Cara, existe. Pra nós lá de Manaus, a gente acha que a gente tá entre as 5 melhores cenas de comédia do Brasil. E aí, quando eu tô lá em São Paulo agora, tô rodando com a galera, e aí quando eu falo que tem comedy, a galera se surpreende. Eu falo, mano, tem 2 comedies em Manaus. Eu nem sabia que tinha. Aí eu falei, mais um objetivo pra mim. Toda vez que eu venho em São Paulo, que eu vou pra São Paulo, eu dou uma remodulada na minha cabeça. A primeira vez que eu vim... eu fui no show de alguns comediantes, eu falei assim, mano, por que eu tenho a mesma profissão que esse cara e não tô escrevendo tanto que ele? Por que ele tá em pauta toda quinta, toda segunda, toda semana e eu não tô lá? E aí eu voltei com esse pensamento pra lá, peguei um mês todinho. Foi a primeira vez que um comediante de lá ficou em pauta o mês inteiro. E aí eu fiquei em pauta o mês inteiro num comedy lá. Consegui montar o show, inspirei os meninos a também fazerem a mesma coisa. Nossa, mano, uma perspectiva de cena que você teve e tá aplicando na estrutura da cena lá. Porque não basta só ter o comedy ou ter as pessoas que faz, tem que ter o público formado e Sim, e a cena lá já rodava. Quando eu entrei, a cena já tinha 4 anos já. E aí eu tô há 5 anos na cena. E aí a gente deu um boom muito grande. Muito por conta da força de vontade da galera, de fazer acontecer mesmo. E de meter a cara como eu fiz, assim, mano, eu vou lá e vou fazer em lugares que ainda nunca teve. Hoje a gente tem os 2 comedies e tem shows semanais. Legal. Toda semana tem show, toda semana. Uma dúvida, mas pra chegar nessa notoriedade, o que deu certo foi os vídeos na internet, que ajudou essa propagação de mídia, assim? Tipo, a cena acontece aqui, a gente tá com show aqui, ou esse crescimento foi em paralelo? Eu acho que um ajudou o outro. Porque eu dependo da cena pra eu estar vivo. E a cena depende de mim pra... Eu acho assim, não tão dependente de mim. Mas pra eu mostrar que a cena tá viva, eu uso a minha influência. Você é um porta-voz da cena. Exatamente, da sua cena local. Você atingiu um número de seguidores impressionante pelo tempo de carreira e tudo. É impressionante, né? Então, mano, é uma coisa muito curiosa na minha carreira, porque todo ano foi uma crescente. Assim, logo nos primeiros meses eu ganhei o concurso de stand-up. Já abri show de comediantes nacionais. Eu me destacava na cena, porque todo mundo que começou junto comigo, literalmente desistiu. Não faz mais parte da cena. Mas ali, os meninos já, pela necessidade, já me colocavam pra fazer noite de elenco. Você acha que eles desistiram por falta de estrutura da cena ou por condição humana mesmo? Mano, eu acho que condição humana pesa muito, porque é muito difícil nos primeiros anos de comédia, tu ganhar dinheiro com comédia. Então, o cara que ele... Mano, eu sempre tive na minha cabeça assim, eu sei o que eu quero pra minha vida. Tanto que nesse show do workshop, quando eu desci do palco, eu chego em casa, eu tomo um banho, eu pego meu celular, e aí eu gravo uma história, eu tenho isso gravado. Eu falo assim, pessoal, eu nunca tive tanta certeza do que eu quero pra minha vida. Legal. Eu fiz hoje, subi no palco, contar as piadas, eu acho que eu nunca tive tanta certeza do que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou seguir. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu gravei uma história, eu tenho isso gravado, eu acho isso muito bacana, massa. cara. Eu me surpreendi, que eu fui assistir, eu falei que eu não lembrava que eu tinha gravado isso. E aí eu sempre tive muita certeza, eu não tava por dinheiro na cena, eu tava pra... Mano, muito pé no chão. Propósito, né, mano? Muito pé no chão, desde sempre. Falava, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro nos primeiros anos, e se acontecer, é consequência. Tanto que o meu primeiro cachê foi R$70 na primeira noite de comédia que eu... Que quando a gente inaugurou o comedy, o comediante que levasse público ganhava, acho que, se não me engano, era R$5, ganhava R$5. Imagina, cara, olha isso. E aí eu ganhei R$70, porque na época eu já tinha um públicozinho no Facebook, então eu consegui levar uma galera. Eu só gastei todo o meu público no show só também. Mas precisou mover a roda, né? Você vê que história bacana, né? Porque, você vê, hoje nós estamos aqui, nós estamos gravando hoje no estúdio aqui da The House. E, pô, casa lotada, né? Casa lotada, esgotou ingresso, a gente já tem show marcado, já tem volta aqui marcada. Já tem volta. Pô, e eu fico super feliz, cara, porque eu vou te contar, eu quero te fazer uma pergunta depois disso, mas para não perder o fio da meada. Mas eu, há um tempo atrás, eu fui a São Paulo, tava com meu filho mais velho, Bruno, e eu cheguei lá em São Paulo e liguei pro Diogo, Portugal. Falei, pô, Diogo, nós vamos dormir aqui em São Paulo hoje, tinha uma reunião no dia seguinte.
que tem? Ah, ele falou, cara, eu vou no Hilários hoje à noite, tem o teste de piadas lá, né? E tal. E você tava lá, cara. E eu curti muito o teu show. Achei muito legal e comentei com o Diogo até. Falei, porra, cara... Daí ele falou que você tinha feito Risorama, não foi isso? Não, foi fritada, não foi? Fritada, que Risorama. Mano, daí nem Claro tinha que não, feito. O que acontece? O Greg me mandou mensagem. O Greg me mandou mensagem perguntando se eu tinha disponibilidade pra participar do Fritada. Então, pera lá. Vou puxar o tópico dentro disso. Sim. Que o Diogo me ligou hoje pra falar sobre isso, tá ligado, Sério, mano? sério. Sério, porque ele falou assim, ó... Mano, você vai ver, o William é um cara muito da hora e ele me surpreendeu muito no Fritada. E eu falei, mas por que ele te surpreendeu? Bom ou ruim, tá ligado? Ele falou... Quando ele fez a abertura, eu confesso que eu não conhecia ele, não tinha nome, nunca tinha ouvido. Mas quando ele começou a fazer as piadas, eu fiquei assim, ó... Caraca, esse maluco tá representando essa cena, tá ligado? Legal, então o Diogo mandou lhe dizer-vos, que é muito seu fã, virou seu fã a partir desse dia Que do legal, Fritada. cara. E aí, Que como massa. que foi essa Fritada? Essa noite, inclusive, de lá em São Paulo, pô, cara, nomes... Pô, tava o Diogo Portugal, tava o Rodrigo Marques, Nil tava o Nil Agra, tava o Chicó. pô, Chicó, só Uma fera, galera. cara. E você subiu e, pô, fez a tua ali, foi sensacional, alto show. Massa. E o Diogo comentou, cara, esse menino é muito talentoso. Esse menino tem um futuro brilhante legal, cara. porque ele é muito talentoso. E eu fico muito feliz de você aqui hoje, casa lotada, e, pô, provavelmente isso vai acontecer, ou tá acontecendo o Brasil todo, né? E, pô, deve ser realmente incrível. E aí eu queria voltar um tópico antes, justamente, voltar um pouco nisso, porque a gente tava conversando um pouco antes ali no camarim, e você tava contando o que é a dificuldade de fazer na tua região lá, né? Fazer show, infraestrutura, você tava contando um pouco. Queria que você contasse um pouco aí também, né? Porque a gente falou, pô, vamos parar aqui a conversa. Que é muito Porque- pano pra manga. Não, porque é muito legal o público saber, porque é fácil ver o cara, depois que tá voando, falar assim, porra, o cara tá fazendo todas as casas, tá lutando Não por começou onde do vai. nada. pô. Mas parece que foi um passe de mágica, mas você É não sabe verdade, o que o cara verdade. já passou e não sabe o que Que tá passando, tem né? Que fazer. a luta daí é contínua lá. Respondendo primeiro a do Fritada, cara, o Fritada foi minuciosamente planejado por mim. Porque o Greg, ele mandou mensagem pra mim, perguntando a minha disponibilidade pra participar. E aí, mano, já Aí, ó. fiquei Aí, ó, empolgado. Fritada. Já fiquei empolgado. Falei, mano, tô dentro, me chama que eu vou. Boa, Vinão. E aí, o que acontece? Ele, pouco tempo depois, ia aproximando, eu peguei e mandei mensagem pro Greg. Eu falei assim, e aí, mano, como é que ficou? Ele falou, pô, a gente já selecionou. E aí eu fiquei, porra, mano, eu fiquei de fora. Aham. Eu fiquei de fora. E aí, obviamente, por não conhecer a cena, né, não saber muito bem, tipo, na época eu já era o cara que tava mais em ascensão, o cara que já tava fazendo mais shows. Aham. E aí eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? Eu tenho viagem marcada pra São Paulo, Uhum. eu vou atrás do Diogo, eu vou pedir pra abrir o show dele, eu vou abrir o show dele e ele vai me convidar. Uhum. Eu fiz todo esse Você cálculo. planejou, cara. Daqui a Emily, que não me deixa mentir, a minha A produtora. cúmplice. A minha produtora, que eu falei. Fé no taco, né? Falou, vou fazer. Eu falei pra ela, eu vou atrás do Diogo, eu vou abrir o show dele e ele vai me convidar. Que legal. E aí eu fui, cheguei em São Paulo, mandei mensagem pra ele, ele falou assim, mano, eu vou estar hoje... Eu acho que ele respondeu mais por ser mais um fã perguntando, tu vai estar fazendo show hoje? Aí ele pegou e mandou o link, aí eu só vi o lugar, não comprei ingresso nem nada, eu fui lá, cheguei, dei carteirada na entrada, falei, não, que eu sou comediante e tal, sou convidado do Diogo. É isso aí, meu irmão. É sobre isso. Sou convidado do Diogo, aí o pessoal da segurança, tá um desculpa, entra aí. E aí levaram a gente no camarim do Diogo. Ele descobrindo que ele tinha convidado na hora. Porque abriram o camarim, ele tava escrevendo as piadas assim, aí, Diogo, teus convidados. Ele só olhou assim, convidado não... E o Diogo é esquecidão, ele falou, devo ter convidado mesmo, tá ligado? Ele olhou assim, Até ele acreditou, né? Ele acreditou. Ele assim, rapaz, tá, eu convidei, né? Tá bom, então. Aí Se eu convidei, tá convidado. eu falei, sou de Manaus e tal, mano, queria ver se tem como abrir o teu show aí. Aí ele falou assim, mano, eu não coloco a abertura no meu show, mas eu vou lá, vou fazer uns minutinhos, eu te chamo, tu... Aí, beleza. Eu falei, mano, minha chance tá aqui. Uhum. E aí foi tão boa a minha apresentação que ele perguntou de mim no palco. Quando eu terminei, eu chamei ele de volta, ele falou assim,
tu vai estar no fritada? Eu falei assim, se tu me convidar, eu vou. Ele falou assim, então vai lá que eu te falei... Olha aí, ó, Receba! deu certinho. Matei 2 cajados num coelho só. Falei, que legal, cara. Aí eu fui lá e aí ele me convidou. Mano, mas ainda assim foi inseguro pra mim, porque eu chegando em Manaus, né, foi aproximando e tudo mais, eu não tinha certeza que eu ia participar. Ele fez o convite, mas não sabia se ele lembrava ou não. Sabe que o Diogo é meio velhinho. Um pouco esquecido. Ele olha pro cabo e ele fala assim, de onde eu te conheço? Eu falo, eu sou teu neto. Ele, benção. Aí eu mandando mensagem pro Marcos Paiva, que é um dos comediantes que participou também. Falei, mano, conversa com o Diogo aí, pergunta dele se realmente tá confirmado. Detalhe, todos eles tiveram 2 meses pra preparar as piadas. Sim. Eu comecei a escrever no domingo e na terça-feira eu finalizei as piadas do Fritada. Falei, mano... E apresentou Na terça, daí foi numa terça-feira. Foi numa terça-feira. Aí eu falei, mano, vou na cara de pau. Peguei o papel, cheguei lá e... Aí o Greg ainda meio não sabia, né? O Greg falou assim, não, tu não vai fazer, que não tá aqui na lista. Aí o Diogo falou, não, dá um minutinho pra ele aí. Ele falou, tá bom, então. Aí foi muito massa. Foi legal pra caramba, né? Foi muito massa, foi muito bem. legal. Foi muito bem. Mas e aí? E a questão dos shows, da estrutura lá? Então, mano, um dos pioneiros a rodar pelo interior do Amazonas fazendo show é o Roger Siqueira, que hoje mora em Manaus. Aliás, em São Paulo, ele mora em São Paulo já há um tempo. Ele foi um dos pioneiros a rodar pelo interior, desbravando e tudo mais. E quando eu comecei a fazer mesmo, viajar pelos interiores, foi quando eu terminei a faculdade. Eu finalizei a faculdade, eu não viajava por conta do estágio e do TCC, então eu ficava muito preso. Isso me limitou muito. Então, quando finalizou, foi meio que um alívio, assim, eu comecei a viajar pelos interiores. Aí eu fui ganhando uma paixão, porque eu sou do interior. Então, pra mim, sempre foi uma paixão levar a comédia e a arte pro interior do Amazonas, porque eu falo, cara... em São Paulo já tem. Já existe uma cena estabelecida em São Paulo. Já existe uma cena estabelecida no Sul e Sudeste. Né? No Nordeste também já tem uma cena estabelecida. O que não tem é aqui. Então, eu vou crescer, eu vou ganhar notoriedade e vou embora pra onde já tá estabelecido. Ou eu posso fazer história aqui onde ainda não tem. Boa. Essa era a minha parada. Foi quando eu comecei a ir pelos interiores. Cada interior que eu ia, eu sentia mais vontade de fazer. E desbravar novos interiores. É uma dificuldade muito grande Primeiro, por não ter uma estrutura para receber um show de comédia. Então, quase todos os shows são feitos em galpões, em ginásios. Às vezes a gente tem dificuldade de conseguir o ginásio porque o ginásio é municipal. E aí, se for algo municipal, não tem como tu cobrar. Então, é toda uma logística. Deve ter problema de acústica. Né? Deve ter problema de estrutura de iluminação. Eu fiz um show numa cidade... que, além do problema da acústica do local, a gente tinha problema com o barulho dos sapos. Foi a primeira vez que eu fazia... É a primeira vez que eu fazia e não podia dar muito tempo de silêncio. Porque do lado do ginásio, do lado do ginásio tinha um terreno baldio, que o mato tava cerrado, tava alto. Stand-up também. Eles ficavam fazendo... Então. Só que quando é muito, não é só o meu, é um coral, né? E aí cada um grita num canto, então não tem esse é um eu atrás do outro. Então, e vai embora. E eu ficava, cara, é bizarro, mano. Eu consigo, se eu parar aqui, dá pra ouvir. E aí eu tenho isso gravado. E outro detalhe, muito bicho. Tem um período no interior do Amazonas que tem muito bicho na iluminação. É um período assim que é difícil até de tu sair na cidade por conta do bicho nas luzes. Nem todo o interior tem isso, mas alguns tem. E aí lá tava nesse período de bicho na luz. Eu falei, mano, como que a gente vai fazer aqui? Porque a única iluminação que vai existir é no palco. Sim. Então os bichos vai estar tudo E lá. aí quando a gente desligou tudo, deu blackout total e ligou no palco, mano... Tudo. Fechou de bicho no palco. Aí eu falei pro produtor lá, falei, mano, vai comprar um Baygon. Aí a gente colocou um SBT. Colocamos um carpete ali, um tapete. E eu comecei a espirrar no tapete pra intoxicar o tapete. Pros bichos não ficarem lá. Então a gente tinha o sapo, os bichos e... Tá fácil, né? E o negócio do tapete. Do Baygon que dava de vez em quando na garganta e o cara fazendo o show. Pois é, aí... E aí tinha toda essa dificuldade. Sem contar que você tava falando na questão da logística. Tem lugar que você leva 3 dias pra chegar e barco. Então, o meio de transporte mais comum que a gente tem lá são as viagens fluviais, né? Os barcos. Certo. E a galera não faz ideia de como é viajar de barco. Eu tava conversando com... E não é tipo assim, Uber barco, que você chama o barco. Não, mano. Eu tava conversando com os meninos lá de São Paulo, tava explicando pra ele como é que é a viagem. Aí ele falou assim,
mas quanto que é mais ou menos? Eu falei, depende da cidade. Tem cidade que é 300, tem cidade que é R$200, tem cidade que é 60. Então depende muito da distância da cidade. E aí ele falou assim, mas como é que vocês vão? É quarto? Eu falei, quem dera. É rede. É rede. Mas o barco dá rede. Eu falei, aonde? É tudo você tem que levar a tua rede, você pendurar lá. Como é que funciona as viagens lá? Tu leva a tua rede, tu ata a tua rede, porque tem um armador, é contado, o armador, e tem barco que varia. Tipo, tem barco que é 300 lugares, tem barco que é 800 lugares, depende. Caraca. Então é muita gente. E aí a tua mala vai embaixo da tua rede. Então, muito cuidado quando você for, esconda a sua sandália, que às vezes passa o dono e leva a tua sandália. Você coloca aí embaixo da rede. E aí, tu vai embora. Tudo é dividido o refeitório com a galera, é dividido os banheiros com a galera. Imagina, se tiver 200 banheiros, ainda assim, são 800 pessoas para usar 200 banheiros. E aí, tu vai embora de 2 a 3 dias de barco. No barco. 2 a 3 dias dentro desse barco, Dentro numa do rede. barco. Pra chegar lá e fazer 5 minutos. É pra chegar lá e aí já ter toda a outra dificuldade. E aí, o que eu tô fazendo pra mostrar isso? Eu gravo um vlog durante a viagem pra mostrar toda a dificuldade. Tem um show que a gente fez em Tefé, no interior do Amazonas, que era no período de seca do rio Amazonas. E aí o barco, ele não ia mais até a cidade porque não tinha mais como ir, por conta do rio muito seco. Poderia topar numa praia ou no raso. Então ele parou muito distante da cidade. A gente pegou uma canoa e foi de canoa por 1 hora até a cidade de Tefé. E aí depois caminhava assim uns 15 minutos só de areia pra até chegar na cidade. Então era uma... Você imagina, cara. Esse é um Brasil que o brasileiro não conhece. E quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, a galera não faz a mínima ideia da nossa luta pra fazer comédia aqui. Então eu gravo, coloco isso no YouTube. Hoje eu costumo mostrar um pouco mais também. A gente foi fazer um show em que eu mostrei a dificuldade que era. Tu pegava um carro, depois tu pegava uma lancha, e tu atravessava um flutuante. E aí vai embora. Chega lá, não tem estrutura. A gente tem que montar a estrutura. A gente vai conversando com eles. Teve show que a gente fez em mesa de escola. Pegou as mesas de escola, juntou 3, uma do lado da outra. E um medo gigantesco da mesa de eles. Aí tudo cair durante o show. Mas ela foi feita para alunos subirem. Os alunos sabem. Então, Edu, você nunca mais reclama de levar 40 minutos da tua casa até o Comedy Club? Nunca, mano. Eu tava até pensando, qual é a sua desculpinha pra não fazer comédia agora, meu irmão? Hein? É isso aí. Tô muito curioso pra ver seu show, mano, porque eu acredito que todas essas experiências pro ser humano acaba calejando no propósito dele, tá ligado? Então eu acho que se você passa por tudo isso pra fazer o que você curte, que é a comédia e tudo mais, eu acho que isso reflete. Você sente que isso reflete pra você no palco? Sim, bastante. Cada cidade que a gente vai ganhando uma experiência nova, já é uma coisa... Mas como é muito no flow e esses shows eles não são gravados, porque nem tem como gravar esses shows, nem fica... Nem tem estrutura pra gravar. Se tu levar a câmera é só mesmo pra tu estudar o teu texto e tudo mais. E aí, tu faz muita coisa no flow ali, muito legal, só que morre lá. É só daquele show ali. E aí eu tinha um show que ele era muito regional explicando tudo isso. Que era o Eu Acho Que Eu Te Conheço, meu primeiro solo. Era Eu Acho Que Eu Te Conheço. E aí quando eu vim, ano passado pra cá, com esse solo, eu vi que a galera não pegava referência. Aí o que eu pensei? Eu montei esse novo show, que é contando histórias mais identificáveis, que a pessoa se identifica mais. Que eu tô te falando, né? Eu tô te falando. E o Eu Acho Que Eu Te Conheço, eu quero gravar ele no interior do Amazonas. Porque daí são referências... Porque tem piada, por exemplo, tu sabe o som que o jacaré faz? Não tenho a menor ideia. Então, tem piada que é justamente imitando o som do jacaré. Qual é o som do jacaré? Que a pessoa imagina que é um bicho gigantesco, é um dinossauro d'água, que é um bicho que o barulho dele é esse aqui, ó. Esse é o barulho dele, então é uma quebra de expectativa muito grande. Sim. E aí, se eu faço a piada na capital, o pessoal fica assim, ó. Ele tá inventando esse barulho aí. Mas realmente, se eu faço no interior, nossa, estouro gigante assim da galera, que a galera tinha referência. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse show do Eu Acho Que Eu Te Conheço, tá bem guardadinho na gaveta, vou rodar com esse solo, e aí eu pretendo gravar o Eu Acho Que Eu Te Conheço, que é um show pra galera do interior. Eu pretendo gravar ali no interior, que tem um interior... que é o município de Coari, que ele tem um auditório maravilhoso, que é um dos poucos municípios ali do Amazonas que tem um auditório que dá pra fazer um show assim. E eu pretendo gravar lá, porque é um show pra galera do interior. Eu tô nem aí se a galera daqui vai entender ou não. Eu quero que a galera do interior de lá... É sobre isso. Mano, o que eu mais escuto... quando imortalizar, né? O que eu mais escuto quando eu termino o show, que a galera vem pra mim, que é o que mais me motiva também, fala assim, cara, que legal...
ver piadas sobre o nosso cotidiano. Porque o que a gente assiste, por exemplo, vamos pegar o Thiago Ventura. É o Thiago Ventura falando de quebrada, que a gente vai entender um pouquinho também. A gente vai entender um pouquinho por ser periferia. Mas que não é a nossa realidade. A nossa realidade é viagem de barco. Você passa a representar o teu povo. Exatamente. Você passa a representar a tua Eles região. se sentem representados. Claro. Nossa, isso pra mim é muito gratificante. Que legal. Isso é aquilo que a gente falou no começo, que você é representante, porta-voz da cena e das pessoas locais, tá ligado? Tem uma coisa muito legal que... por conta dos vídeos, a galera dificilmente sabe que tu faz comédia. Então, qual foi a minha forma de mostrar que eu faço stand-up? Mostrar os vídeos no final de show. Porque a galera vai saber que eu faço show. Então, todo finalzinho de show, grava um vídeo. Ginásio lotado, grava um vídeo, um galpão lotado. E a galera vai, poxa, ele faz show, vou no show dele. Foi uma forma que eu encontrei de mostrar, sem gastar o meu texto, sem gastar minhas piadas. A galera vê que eu faço show e vai. E aí, eu começo a usar uma frase, pra mim é muito simbólica, todo pós-show, que é Viva a Comédia Amazonense. Porque é um vivo, assim, de... Vocês não têm ideia do que é fazer comédia aqui no Amazonas. A dificuldade que é. Eu sempre converso com a menina e falo assim, mano, dificilmente alguém de lá, do Sul e Sudeste, toparia. Eu falo, vou nada, pô. Eu já tô pra desistir, imagina os caras imagina os cara que não tem não sabe essa realidade. Então, de tanto eu usar esse Viva a Comédia Amazonense, que o público, meu público e o público da comédia começou a usar e os meninos também começaram a usar. E aí, isso deixa a cena mais fortalecida. Sim. Eu dou tanta importância pra cena de comédia amazonense que no meio dessa turnê aqui, eu deixei de fazer show em muita cidade por aqui, porque dia 24 vai ter um festival de comédia lá, só de comediante amazonense, no Teatro Manauara, que é um dos teatros mais pica que a gente tem lá. No Teatro Manauara, esgotou uma sessão só com comediante amazonense, tá na metade da segunda sessão. Que e no bacana. meio dessa turnê louca que eu tô fazendo, eu vou lá em Manaus só fazer 7 minutos nessa Não é nesse só festival. 7 minutos, é consolidar 7 minutos do propósito todo. Tá ligado? Exatamente. William, e em termos assim, até financeiros e tal, como é que... o que você já conseguiu conquistar? O que mudou? O que a comédia, o stand-up já mudou na tua vida? Isso é legal. Isso eu falo no meu novo show, né? Da nova fase que eu tô vivendo na minha vida. Aham. De ter a minha casa própria. Eu tenho minha casa própria Amém, hoje. irmão. Ter minha namorada própria. Isso é muito legal. São as coisas muito legais. As coisas mais legais isso aí. E aí... Mano, conforme vai passando o tempo e a gente vai ganhando mais notoriedade, vai ganhando mais respeito, a gente vai conseguindo coisas que há um tempo atrás era meio que impossível pra gente. Antigamente eu ia fazer show, a gente viajava no meio do povão. Não que não seja uma coisa ruim, mas pra ti como artista, pra se concentrar no Sim. teu texto e tudo mais, na época até que tu não era conhecido, tu era só mais um viajando ali no meio da galera. Hoje, a gente não consegue mais. Hoje tem viagem que a gente fala assim, cara, não tem como a gente ir aqui, porque a gente não vai conseguir se concentrar, porque a galera tem muito carinho, Te a aborda galera quer me tirar aborda foto e exatamente, Tem quer muita conversar. identificação, né? Muita. Nossa, mano, lá no interior do Amazonas, assim, a gente tem que ter cuidado também com muita coisa. Tem, por exemplo, pra tu entender, teve um hotel que a gente tava hospedado que o recepcionista do hotel levou a pessoa que foi lá, falou que era minha fã, e levou na porta do quarto do hotel. Cara... Pra vocês entenderem quanto Sim, é absurdo. Só que assim, não é da realidade dele. Ele não vive aquilo, não é do cotidiano dele. Pra ele é só mais um cara que foi lá, falando um cara, mano, o William tá aí dentro, vamos lá, eu te levo lá no quarto dele. Então assim, depois a gente conversou com ele. John Lennon falou, cuidado com isso. Então, aí depois a gente conversou com ele, falou, tá, me desculpa aí. Porque não é da realidade, a galera tá acostumando ainda. A gente tá acostumando a galera a fazer. A galera de interior trabalha muito com evento de forró, bastante forró, evento de música. E quando vai um show de comédia, eles querem falar assim, não, eu já sei fazer evento, faço há muito tempo. A gente fala, não, mano, mas evento de comédia é diferente. Ele fala, ei, deixa comigo. Aí chega 2 horas antes do show, a gente tem que mudar tudo, mudar a logística das cadeiras. Iluminação não tá correta, jogando iluminação na galera. Falando, mano, é em nós. E aí tem todas essas questões aí. Quando a gente fala que a gente precisa de iluminação, teve gente que já falou assim, e essa iluminação toda do ginásio não funciona? Eu falei, não é tão, mano. Não é assim. Blackout. Ele, como assim? O show escuro, o pessoal vai ficar no escuro. Eu falei, o pessoal vai ficar no escuro. Então a galera não tem o costume. Como eu falei no off, antes de estar conversando,
teve show que a gente pegou o LED e aí, mano, de que forma a gente faz pra pegar esse LED e fazer um foco? A gente cortou uma caixa de pizza, isso 30 minutos antes do show. Olha isso. Cortou uma caixa de pizza, eu falei, mano, tu consegue cortar uma caixa de pizza e fazer um foco ali? Ele falou, consigo. Ele cortou na hora, montou lá e ficou um foco mesmo assim. E aí tudo isso... Um foco com borda recheada. Tudo isso fica disponível no meu YouTube, que eu posto os vlogs do show Irado, no mano. interior. E aí tudo isso, vocês podem comprovar tudo isso que eu tô falando de viagem. O meio de transporte fluvial mais rápido que a gente tem lá é o que a gente chama de expresso. É lancha expresso. A gente chama de lancha, chama de expresso. Que é como se fosse um ônibus d'água. É um ônibus por cima d'água. E aí, ele é o mais rápido, porém, ele é mais cansativo, porque tu vai só sentado. A grande maioria, a cadeira não reclina. Então, do jeito que a cadeira tá ali, é o jeito que tu tem que dar pra dormir. Convencional. A gente foi fazer um show numa cidade E os chamada... mesmos 2-3 dias de movimentação. Depende. Ele é mais rápido. Por exemplo, o barco demora 3 dias pra chegar numa cidade, ele demora 24 horas. Então, ele é... Só que o valor, por exemplo, pra minha cidade, de Maranhão pra Manaus, ou vice-versa, é R$1.200. Tá. Tipo, mano, R$1.200 é uma passagem de avião. Sim. E as passagens de aviões lá, de Manaus pra Tefé, onde é um aeroporto que tem muita movimentação, Tefé, é mais ou menos na faixa etária de um voo daqui pra Manaus, por exemplo, R$800. Ou às vezes 1.200 também. Então é muito inviável pra tu ir fazer um show. A logística é cara, né? É muito cara, é muito cara. E a gente vai se virando do jeito que dá. Mano, eu gravo uns stories pra tua lancha aí. Aí tem uns caras que Rola já umas são... permutas e tal. Tem que Rola saber umas usar a permutas. notoriedade, né? Sim. Tem uns caras que eles já são tão fã que ele fala, mano, nem grava nada, eu só quero que tu vá na minha lancha. Isso é uma das coisas que é mais legal pra gente. Como eu falei, a gente tá conseguindo algumas coisas assim que antes era... Nossa, a gente se humilhava pras pessoas. Sim. Fala, mano, por favor, deixa... Eu te garanto que eu vou dar retorno. Hoje ele fala, mano, pra mim é um privilégio tu ir Olha que legal. no meu transporte. É o reconhecimento de tudo que você tá fazendo, né, mano? Porque eu duvido que se você fosse um ser humano que tivesse no egoísmo, tá ligado? E não fosse um ser humano massa, você talvez mesmo... Só tendo a fama, talvez você não ia conseguir coisas como, mano, não precisa nem fazer nada. Só você vir aqui já é da hora, tá ligado? Eu acho isso muito, muito legal, muito gratificante pra nós. Tem um barco lá que é um ferry boat, que é... Acho que ele é o melhor que tem, assim, disparado. Ele é o melhor que tem lá no Amazonas. Tanto que se tu for ver, eu já gravei um vídeo nele mostrando como é que ele é. Mano, nem parece um barco viajando pelo Rio Amazonas. Tem um barco que tem uma suíte, pô. Aí, pra cá, é até comum. Mas pra lá nunca foi. Pra lá nunca foi. A gente foi fazer um show em que o barco disponibilizou uma suíte pra gente. Era eu, a minha produtora e um outro comediante. Que antigamente era só eu mesmo e o cara falava assim, mano, vai só tu aí, ainda paga metade. Então, mano, é um privilégio pra nós receber tu, a tua equipe no nosso Que bacana, barco. hein? E aí chega na cidade. É o momento que eu mais engordo quando eu vou pro interior do Amazonas. Tu vai chegando, o pessoal vem com peixe aqui, um tambaqui, entrega pra mim. Eu falo, pai, olha aí, ó. Tambaqui, aí terminou o tambaqui, o cara vem com açaí e fala, tá aqui o açaí. Oxe, como é que eu não vou comer? Que legal. E aí a gente vem ganhando essa notoriedade e o carinho da galera. Pra mim é muito gratificante. Que bacana. Não, por favor. E aonde... E, cara, a gente tava conversando no camarim antes também. E quais são os projetos futuros, tá ligado? A gente tem agora rodando, que tem um especial pra cidade lá. E tem agora que está rodando Tô Te Falando. O que tá nessa cabeça de vocês aí, mirabolante, pros próximos passos? Mano, uma coisa muito legal que tá acontecendo com a cena de comédia hoje em Manaus, que logo quando eu cheguei... E era normal isso, que os meninos eles estavam um pouco desanimados. Normal, tu tá 4 anos na cena, não dá certo. Tu tá 4 anos na cena, tu não consegue pagar teu aluguel. E aí eu falava assim, mano, a gente vai fazer show... Isso há 4 anos atrás. Eu falava, mano, a gente vai fazer show com frequência no Teatro Manauara. E aí, mano, pra nós não vale a pena, a gente não consegue pagar a pauta. Eu falei, mano, a gente vai fazer. Aí, mano, já fui que nem tu, já sonhei também. E eu falava, a gente vai fazer. Hoje é realidade. E eu falo pra eles, eu falo pros meninos lá, eu falo, mano, se preparem, porque a cena aqui é maravilhosa. Eu falo pra eles, a cena aqui é maravilhosa. A gente é unido, a gente marca show, vai todo mundo junto, a gente se ajuda. Tu vai fazer show em São Paulo, tu faz com um comediante, parou de falar com 5, só de tu abrir o show dele. Sim. Dependendo de quem tu segue na rede social, já tem uns 15 sem falar contigo já. Bem dividido, então eu falo assim, mano, parece mesmo. Falo, mano, nós estamos vendo uma cena maravilhosa aqui. Quais são os meus planos pro futuro? O que não tem em Manaus ainda? Que eu falei pra eles isso antes. Eu falei, o que não tem em Manaus ainda?
não tem comediante trabalhando em TV como roteirista. Em todo lugar do Brasil tem um comediante que trabalha na TV como roteirista. Aqui em Manaus não tem, mano. Alguém um dia vai notar a gente vai trabalhar. E aí, recentemente, a gente iniciou um trabalho de um projeto de podcast. Eu e os meninos, o Silvio Lamartine, que é comédia. Ele é do Maranhão, mas ele faz parte da cena de comédia lá em Manaus. Dunga Mesquita e Marcos Paiva. 4 comediantes, um podcast só pra falar merda. Só falando merda. Resenha. No 4º episódio, a gente recebeu uma proposta pra trabalhar na TV. Os 4. Que levar bacana. o podcast pra TV. Aí a gente pegou e reformulou a proposta deles e queremos um programa na TV. E aí, mano, tá tão respeitado a cena que eles ouviram a gente assim num nível de... É de vocês. Agora você vê, é interessante, você é um cara que já deu pra perceber que você é um cara decidido, né? Você bota as coisas na cabeça, é positivo e fala, vou fazer, vai vou atrás e faz. E Estuda o as coisas- mercado, isso é importante. As coisas começam a acontecer, né? Você vai numa direção com uma determinação e dá pra ver que você é um cara determinado e, pô, não é à toa que o Diogo falou, pô, olha esse cara porque ele tem um futuro brilhante mesmo, né? E falando até assim dos artistas mais já consagrados e tal, você tem algum ídolo, você tem alguns ídolos? Quem são tuas referências na comédia? Cara, então, eu não tenho uma referência assim. Pra mim, todo mundo que ganha dinheiro com comédia e lota show com comédia, pra mim ele se torna uma referência. Porque, mano, se esse cara tá lotando show, tá vivendo da minha arte também, ele se torna uma referência pra mim. O que ele fez que deu certo? Bom. Né? O que ele fez que tá dando certo? Então, assim, eu não me espelho numa única pessoa só. E, obviamente, que eu assisto várias, eu vou pegando um pouco de cada ali. Tem muita coisa do Whindersson que me inspira, assim, na questão de onde ele veio. Da forma como ele fala da cidade dele. E isso foi uma coisa que eu me inspirei do Whindersson. Eu até conversando com ele recente, eu falei pra ele, mano, uma coisa que tu me inspirou é a lutar pelo meu povo, pela minha terra, da forma como tu sempre falou. Da forma que tu defende Bom Jesus do Piauí, da forma como tu fala do Piauí, do Nordeste, etc. Tu me inspirou nisso, a fazer isso pelo meu povo também. Se nunca teve ninguém, eu vou batalhar ao ponto de eu ser esse alguém. O Diogo também, não tem como o Diogo não ser uma referência. Pelo tempo, pela persistência. Eu falo, cara, é absurdo. O cara tá nesse Pelo caminho que ele abriu também, pelo né? caminho que ele abriu, o tempo que ele tá na comédia. E toda semana o cara tá escrevendo piada nova. Eu falo, cara, isso é absurdo, pô. Eu falo, isso é absurdo. Máquina de criar, é impressionante. Eu falo, então por que eu vou me desanimar se eu tenho caras como o Diogo pra me inspirar, se eu tenho caras como o Whindersson pra me inspirar, caras que revolucionaram a cena de comédia como o Ventura. Você pode não gostar eu sempre defendo todos os comediantes. Eu posso gostar dele ou não. Eu posso gostar do humor dele ou não. Eu posso nem consumir o conteúdo dele, mas eu defendo ele e falo assim, mano, ele faz isso por conta disso, daquilo. Então ele tá certo no quesito de viver da comédia e assim tudo mais. Então, eu pego todos eles que... Perdão. Todos eles que fizeram e fazem sucesso na comédia e são bem-sucedidos na comédia, todos eles são referências pra mim. Nossa. Então eu não pego um cara só e coloco ele no pedestal e falo, você, que nem você. É tipo os Power Rangers quando montavam o Megazord, né? Era o melhor de cada um numa peça e no final a gente tinha o Zordon. E aí, as minhas pretensões pro futuro lá em Manaus é que a cena se estabeleça cada vez mais. Hoje em dia a cena tá muito respeitada lá, muito respeitada mesmo se antigamente a gente se humilhava pra estar em bar, hoje em dia a gente escolhe qual bar a gente quer. Vamos fazer aqui. E a gente nem vai pra bar, a gente vai pros teatros e auditórios. Os bares é mais pra manter aquela tradição de comedy mesmo. A gente tem um bar lá, tem um stand-up comedy Manaus, Casa da Comédia Manauara. Tem os teatros, tem os auditórios, que a gente tá fazendo shows semanais. Antigamente tinha que estar todo mundo divulgando, a gente não divulga. A gente nem tem a foto dos comediantes no flyer, é só noite de teste. E 70 pessoas em noite de teste, pra mim isso é Então formando maravilhoso. um público também, né, mano? Nossa, muito mais do muito, que estrutura da cena, é formação do público. E eu falo pros meninos, eu falo, mano, não se contentem. Não, botei 70 pessoas hoje. Beleza, semana que vem não tem ninguém ainda, mano. Os meninos, eu fiz um show recente que foi um marco, assim, pra cena de comédia amazonense. Foi um show feito, eu fiz um show lá no Manauara, que o show foi feito por mim e produzido por comediantes locais.
Quem produziu foi o Marcos, a Emily, que tá ali, que é a minha produtora, foi a primeira grande produção dela. Então, assim, a primeira grande produção dela, a produção que a gente fez lá em Manaus anterior, nossa, foi um desrespeito muito grande da galera, assim, com tudo. Vou só tomar um cafezinho que eu vou contar essa história pra você. Já esfriou o café até dele? O que acontece? A gente tinha marcado, a gente tava rodando pelo norte, tava em Boa Vista. Na volta tinha um show em Manaus. Esse show em Manaus tava com 3 sessões. E eu fui o primeiro comediante a fazer um show, uma sessão meia-noite em Manaus. Que, mano, pra tu fazer um show de comédia em Manaus e botar a galera pra assistir meia-noite, era impensável pra gente. E eu fui o primeiro comediante lá a fazer isso. E incentivar os meninos também a dizer, mano, não se preocupa com o horário. Tem gente pra assistir. Eu gosto dessa parada de, mano, vamos se desafiar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. William, tu tem certeza que tu vai pegar uma pauta segunda-feira? Eu falo, tenho. Vamos ver o que a gente consegue fazer, mano. Hoje a gente tem público pra isso. E aí, eram 300 pessoas confirmadas. Chegamos no dia, na primeira produção da Emily, da minha produtora. Primeira vez dela trabalhando com isso. Tinha 40 cadeiras. Ninguém no bar sabia que ia ter o show. Sendo que eu passei um mês postando na minha rede social, em collab com a rede social do local, entrando em contato direto com os representantes da casa, e ninguém sabia que ia ter. Então foi uma correria assim muito louca, o show atrasou 1h30. Putz. Graças a Deus a galera foi muito compreensiva de todo mundo esperar ali o seu momento. Foi lá, não tinha iluminação, porque a gente não sabia ligar e a pessoa que ligava não tava ali no dia. Nossa. O microfone a gente teve que ir na Casa da Comédia, no Comedy, pegar o microfone pra ligar, dar o nosso jeito ali. O show foi, o palco tava tudo escuro, eu fiz o show no escuro. Aí eu fiz 3 sessões descascando o local todinho, assim, fazendo piada com o local e o pessoal tudo olhando pra mim com cara de cu e eu fazendo piada com eles ali. Terminou aquilo ali. Eu tava muito, muito estressado, muita cabeça quente, porque falo, cara, a gente lutou tanto pra ter o respeito da galera, e aí a gente consegue colocar 3 sessões num local, numa terça-feira, que nem tem, ele nem abre a casa dele na terça-feira, ele trata a gente com esse desrespeito. Eu preciso dar uma resposta pra isso, pra mostrar que a nossa cena tá muito boa, tá muito bem estabelecida. Foi quando a gente pegou o Teatro Manauara. A única data que tinha pra fazer era no período do Festival de Parintins, que pra quem não tem muita noção, é o maior festival folclórico a céu aberto do mundo. Sim. Manaus pra ir pra Parintins. Mano, tu anda na rua de Manaus assim, vazio. E vocês pegaram uma data justamente nesse período? As meninas, vocês têm certeza? Mano, vamos pra cima. Colocamos 3 sessões, não teve nenhum produtor experiente, um produtor que já trabalha na cena há 10 anos, não teve ninguém. Era só eu, a minha produtora, e o Marcos e o Silvio, 2 comediantes também. Sem usar aqueles banners gigantes. Foi só orgânico e tráfego. Colocamos 3 sessões. E aí, ali eles viram que a gente era capaz de conseguir produzir, de conseguir correr atrás de patrocínio, de conseguir fazer acontecer. E aí, quase todos eles agora têm uma data pra fazer show no Manauara. Nesse dia do meu show, eu acho que o que foi mais legal pra gente é que tinha muito patrocinador lá. E todos os meninos que abriram o show também ganharam patrocinadores. Porque eles viram que a cena tava muito bem, a cena é muito boa. Os profissionais ali também são... Profissionais. Não tem só o William. Essa é a minha cena de falar assim, mano, não existe só eu lá em Manaus, não, mano. Existe uma galera que faz lá, que faz a cena acontecer. Enquanto eu tô em Manicoré, no interior da Amazônia, fazendo show, o Silvio tá em Quari fazendo show, o Marcos tá movimentando a cena em Manaus, o Rocha tava em Maués com Dunga, e tinha comediante em Boa Vista. Então, assim, a cena tá rotacionando. E a cena não é o William. A cena é a cena toda. A cena mesmo. Entendeu? Então, eu faço parte. Irado. Eu faço parte. E eu faço de tudo pra mostrar pra galera que não é só eu. Eu faço parte. William, e quem vem no teu show? Agora, o que ele vai ver? Cara, o meu show, eu tento ao máximo não perder a minha característica do norte, né? Dos trejeitos, ao mesmo tempo que eu tento fazer com que a galera daqui entenda o que eu tô falando. Certo. Então, vai ter muita gente do norte aqui, porque tem muita gente do norte que mora aqui em Curitiba, e ele já vem numa expectativa de, cara, eu quero ouvir gíria. Matar a saudade, eu quero ouvir a gíria. Uhum. E aí não é voltado pra falar gíria, mas eu acabo falando porque é o meu jeito de falar. Porque você é você, né, mano?
Exatamente, então, aí no meu show de agora, eu falo do meu momento, de estar vivendo tudo isso que eu tô vivendo hoje, do meu relacionamento, eu falo da criação, da minha criação, que foi no interior do Amazonas e como era eu fui criado pelos meus avós. E aí, quando você fala que tu é criado por vó, já fica aquele negócio de, rapaz, meninozinho criado por vó, negócio de leite com pera. Nem tinha pera, nem leite, né? Nem tinha leite, nem pera. Era um copinho de café com bolacha, se tu quisesse. Então, eu conto a diferença de tu ser criado por vó de interior e vó de capital. Tem essa diferença muito grande. Os presentes são diferentes. Né? Um te dá PlayStation, outro te dá uma enxada. Então, vai, né? E vai um lote junto pra carpir, né? E aí tem essa divergência que eu vou falando, pô, como que é a criação aqui, como que foi a minha criação. Eu fui criado num ambiente muito bruto, onde a minha família não conversava. A minha família é aquele tipo de família que ela não precisa de uma pergunta besta pra dar uma resposta atravessada. Ela só precisa de uma pergunta. É só tu perguntar alguma coisa que já tá na ponta da língua pra eles te cortarem alguma coisa. Então, como que foi sobreviver nesse ambiente? E aí, posteriormente, a minha adolescência no interior, como é que foi a parte da puberdade. Vocês vão ver que é muito uma coisa que vocês já viveram, assim. O que eu acho muito legal do meu show, que tanto parte de relacionamento, quanto parte da criação pelos avós, e a parte da puberdade, do adolescente, são coisas que todo mundo já viveu. E eu acho que isso é mais maneiro do show. Que bacana. Que Identificação bacana. 100% mesmo, independente da região que for. Exatamente. Muito interessante. Eu acho que eu te conheço não tinha isso. Era mais questão de fazer piada com coisas do interior mesmo. E a galera não pegava. E aí esse não. Tô te falando, tem muita parada de identificação. Bom, então a dica para quem ainda não conhece o trabalho do William, não perca. Primeiro que o cara é um talento, né? Pô, um jovem talento. Artista produtor, indo, tá ligado? E já deu pra ver que é um cara determinado. Então nós vamos ouvir muito falar do William, né? Hoje ele já tá tendo uma notoriedade. 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. Já bateu 1 milhão de seguidores. Quer dizer, já é uma carreira que tá indo pra lá de bem. E com certeza o William vai ser um cara que vai ser muito comentado aí. Sim. Então você que ainda não assistiu o show do William de Oliveira, pô, não perca, porque o cara é uma fera. William, cara, muito obrigado. Posso antes? Claro. William, é que não tem como não, mano. Com toda essa experiência, tá ligado? Esse gás e tudo sendo agora na sua vida, dá um recado pra galera que quer começar, seja na comédia ou qualquer coisa na vida, tá ligado? Boa. Acho que o que você diria pra você no começo, fala pra essa galera aí que tá assistindo a gente. Desiste. Tem gente muito mais capacitada que você pra fazer. Sacanagem. Cara, primeiro de tudo... Parece minha mãe falando comigo. Primeiro de tudo é acreditar em você mesmo. Né? Se você for numa coisa que você não tá autoconfiante com você mesmo, né, você não vai chegar em lugar nenhum. Sim. E tem uma coisa que eu li no livro do Caio Carneiro, é que o sucesso ele não aceita 99%. Ele é 100%. O sucesso é que nem a fidelidade. Não adianta eu chegar pra tua esposa e falar assim, eu sou 99% fiel. Vai ter 1% de chance de eu te trair. Ela não vai aceitar com o sucesso da mesma forma. E o que é o sucesso? É você se sustentar com o que você faz, independente do que seja. Então, acreditar sempre no processo, principalmente em você, e correr atrás. Da hora. Pô, parabéns, cara. Prazer, obrigado, olha, prazer estar com você aqui. Nada, obrigado, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas tuas conquistas. Valeu. E desejo muito sucesso pra você. Muito mais sucesso, né? Já tá com sucesso. Luz, criatividade, né, mano? Eu tenho um poema pra mandar. Então manda aí. Manda. Eu acho que casa, tem a ver. Na minha cabeça, enquanto a gente falava, eu falei, mano, fala isso aí. O Edu, além de comediante, é um grande poeta. Então ele sempre colabora aqui com a... Eu acho que todo comediante é um pouquinho poeta, né? Ele trabalha com palavras, né, mano? Exatamente. Elas. Manda aí. A vida é feita de momentos e esperto que abraça as melhores oportunidades. Mas cuidado com o que você toma, pois nem tudo é verdade. Nunca deixe que a sua âncora seja maior que o seu barco. A derrota nem sempre tá depois do naufrágio. A linha de conforto tá aqui pra ser quebrada, então viva sua vida leve e se entregue na levada. Quando alguém te perguntar o que você é, não se defina dizendo ser apenas homem ou mulher. Somos muito mais do que pensamos, animais racionais estamos sempre buscando. Mas não procure fora a resposta que você já sabe. Não perca tempo com aquilo que não te cabe. Pois no final das contas a vida passa. E ela passa, galera. E a resposta sempre esteve dentro da gente.
Muito Pô, bom. que legal, que massa, cara. Edu Fênix, Parabéns, senhoras. William, obrigado, mano. cara. Novamente, Valeu, obrigado. Mazano. Parabéns e tô louco pra ver teu show. Bora, vai ser massa, vai ser massa. Valeu, gente. Até o próximo. Deixa Tamo junto, é nóis. The House